Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Durante 15 anos passei meus dias limpando o chão deles. Os mesmos azulejos sem graça, os mesmos corredores intermináveis, os mesmos olhares condescendentes. Todas as manhãs eu entrava pelas portas daquela empresa com uma vassoura na mão e uma máscara de polidez, escondendo cuidadosamente minha raiva e amargura. Eles não sabiam nada sobre mim. Para eles eu era apenas a funcionária discreta, aquela que apaga os vestígios que a riqueza e o poder deixam para trás. Eu vi tudo. As reuniões secretas, as promoções injustas, as humilhações públicas. Tudo. E aprendi a sorrir apesar de tudo, a suportar o desprezo sem jamais vacilar. Porque eu sabia que o tempo sempre tem seu papel. Que um dia os papéis se inverteriam. O dia finalmente chegou. Eu não era mais quem eles pensavam que eu fosse. Por trás do meu avental empoeirado e sapatos gastos, escondia-se a verdadeira herdeira desta empresa, a dona que ninguém jamais suspeitou. E o CEO, aquele que havia rido de mim e me tratado como lixo, estava prestes a descobrir a dura realidade. O poder não é eterno, mas a paciência sim. Quando entrei em seu escritório, cada passo ecoava todas as humilhações que eu havia sofrido. Ele não entendeu de imediato. Seu sorriso arrogante congelou, as palavras ficaram presas em sua garganta. E quando revelei minha identidade, os 15 anos de servidão ganharam um significado completamente novo. Agora eu era quem decidia quem estava no controle, e quem demitiria o CEO para sempre. Meu nome é Marcus Bennett. Durante 15 anos, ninguém nesta empresa suspeitou que eu não fosse simplesmente o zelador. Todas as manhãs eu entrava silenciosamente pelas portas, carregando minha vassoura como se fosse uma armadura. Os funcionários me consideravam invisível, o CEO zombava abertamente de mim em reuniões e alguns gerentes tinham prazer em me designar as tarefas mais humilhantes. Limpei café derramado, papéis jogados fora e até mesmo os erros dos outros. Mas cada vidro que esfreguei e cada janela que lustrei me lembrava de tudo o que acontecia por trás daquelas portas. Vi as promoções injustas, as rivalidades, as mentiras, e arquivei tudo na minha memória pacientemente, sem nunca reagir. Ninguém sabia que eu havia herdado a empresa por testamento, que tudo pertencia à minha família há gerações e que eu havia escolhido trabalhar em silêncio para entender cada engrenagem da máquina antes de revelar minha verdadeira posição. O CEO, Richard Holloway, era arrogante, cruel e estava convencido de que seu poder era eterno. Ele não sabia que cada provocação, cada humilhação que me infligia, ficava gravada em minha mente como prova silenciosa. Naquele dia, ao entrar no escritório do CEO para limpar o chão, decidi que o momento havia chegado. Cada passo no piso de parquet reluzente ressoava como uma promessa. O poder estava prestes a mudar de mãos. E aquele que havia rido de mim por 15 anos finalmente entenderia que paciência e estratégia sempre triunfam sobre a arrogância. Larguei a vassoura, ajeitei o casaco e olhei para ele. Richard nunca tinha me olhado daquele jeito. Seu sorriso confiante congelou, substituído por uma mistura de incredulidade e medo. Marcus, ele gaguejou. Sim, Richard, respondi calmamente. Marcus Bennett. E acredito que precisamos discutir seu futuro nesta empresa. Richard Holloway deu um passo para trás, o rosto pálido denunciando o medo que eu sabia ter incutido nele durante anos. Ele pensava que eu era insignificante, apenas um zelador. E agora o faxineiro estava se tornando o senhor do próprio destino. Marcus, é impossível, ele gaguejou com as mãos trêmulas agarrando a borda da mesa. Ah, isso é bem possível, Richard, respondi, mantendo um tom calmo e confiante. Sou dono desta empresa há 5 anos. Você era apenas meu gerente, até hoje. Ele tentou sorrir, mas sua arrogância havia desaparecido. Funcionários começaram a entrar no corredor, atraídos pela comoção. Alguns o conheciam há anos e ficaram chocados, outros ainda não entendiam a situação. Você está zombando de mim, exclamou ele. 15 anos? Como? Como isso é possível? Respirei fundo e fixei meu olhar nele. 15 anos observando, aprendendo e compreendendo. 15 anos suportando suas humilhações e decisões injustas. E hoje, Richard, você é responsável por seus atos. Então, entreguei-lhe um documento, o contrato de rescisão. Considerem esta a sua lição final. O respeito não se conquista com um título. E aqueles que riem dos outros, muitas vezes acabam caindo do degrau mais alto que julgavam seguro. Richard deixou-se cair na cadeira sem conseguir encontrar as palavras. Alguns funcionários murmuravam entre si, chocados e fascinados com a reviravolta dos acontecimentos. Um deles atreveu-se a perguntar-me: Marcus,
você é mesmo o dono? Assenti com a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Sim. E a partir de hoje, esta empresa será liderada por alguém que entende o que significa ser humano, trabalhar duro e respeitar cada pessoa, independentemente da sua função. Aplausos abafados começaram a preencher o escritório. Richard, humilhado, era agora um mero espectador. 15 anos de poder haviam se desfeito em segundos, e o silêncio que se seguiu ressoou como o som de sua derrota absoluta. Na manhã seguinte, a empresa parecia diferente. Os corredores, antes repletos de sussurros zombeteiros e olhares condescendentes, agora vibravam com uma curiosidade tingida de respeito. Os funcionários olhavam para mim, alguns com hesitação, outros com uma admiração recém-descoberta. Marcus Bennett não era mais apenas o zelador silencioso, agora eu era o chefe deles. Fui direto para a sala de reuniões principal. Todos os executivos estavam lá, seus rostos denunciando uma mistura de medo e expectativa. Richard Holloway, o CEO em desgraça, estava em um canto, em silêncio, incapaz de me encarar. Bem-vindos à sua nova realidade, declarei calmamente. Aqui, o trabalho não é medido pelo título, mas pelo esforço, respeito e integridade. Comecei a apresentar minha visão, modernizar a empresa, valorizar cada funcionário e criar um ambiente onde ninguém jamais seria humilhado por sua posição ou aparência. Cada palavra que eu pronunciava reforçava a ideia de que eu não era apenas um herdeiro, mas um líder que compreendia o verdadeiro valor de sua equipe. Os funcionários cochichavam entre si, alguns ainda tentando disfarçar a surpresa. Os gerentes de nível médio, antes arrogantes, inclinaram-se para a frente para ouvir atentamente, cientes de que a mudança partirá de alguém que haviam ignorado por 15 anos. Richard, por sua vez, foi forçado a testemunhar sua própria ruína. Os papéis da rescisão já haviam sido assinados, e ele agora estava impotente. Ele havia subestimado um mero funcionário, e esse mero funcionário acabará de redefinir as regras do jogo. Ao final da reunião, levantei-me e simbolicamente varri o chão à frente deles com minha velha vassoura. Os murmúrios se transformaram em sorrisos e acenos de cabeça. Eu não era mais a pessoa que eles desprezavam, eu era o chefe deles, e eles iriam aprender a me respeitar não por medo, mas por admiração. Aquele dia marcou o início de uma nova era. 15 anos de humilhação haviam se transformado em poder e respeito. E enquanto Richard deixava o escritório em silêncio pela última vez, eu sabia que meu reinado começaria com justiça, coragem e determinação. As semanas que se seguiram à queda de Richard Holloway foram intensas, mas recompensadoras. A empresa, há muito assolada pela arrogância e má gestão, começou a se transformar sob minha liderança. Eu tinha um plano claro: ouvir, recompensar o mérito e criar um ambiente onde cada funcionário se sentisse valorizado. Os antigos céticos, aqueles que me ignoraram ou humilharam, agora observavam minhas decisões com espanto e respeito. Alguns vieram se desculpar, outros oferecer ideias que nunca ousaram expressar antes. Nunca me esqueci de que duvidaram de mim, mas sabia que um verdadeiro líder sabe como transformar a dúvida em comprometimento. Implementei programas de treinamento, melhorei as condições de trabalho e estabeleci uma cultura de reconhecimento onde todos pudessem se destacar com base no mérito, não no status. Os lucros vieram rapidamente, mas mais importante, o clima na empresa mudou. Respeito e lealdade substituíram o medo e a condescendência. Certo dia, enquanto eu caminhava pelo escritório principal, um ex-executivo se aproximou e disse: "E Marcus, eu jamais imaginaria que o varredor de rua se tornaria nosso chefe. Mas agora eu entendo. Você transformou esta empresa e todos nós aprendemos uma lição valiosa." Eu simplesmente sorri. 15 anos de humilhação, paciência e estratégia finalmente deram resultado. O poder havia mudado de mãos, mas com ele veio uma responsabilidade que eu estava pronto para assumir. Ao observar os funcionários trabalhando com energia e orgulho, compreendi que não era a vingança que me dava satisfação, mas sim a justiça e o respeito que eu havia conquistado. Richard Holloway agora não passava de uma lembrança amarga, um exemplo do que acontece quando a arrogância encontra a paciência e a inteligência. Assim, o varredor, que se tornou dono, não só assumiu o controle da empresa, como também deixou uma marca indelével em todos aqueles que um dia duvidaram dele. 15 anos de obscuridade transformaram-se em um brilho deslumbrante. O triunfo estava completo.